Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E hoje, para nós começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a nosso anjo da guarda, o anjo que nos acompanha nessa jornada terrena. Vamos agradecer aos mentores que nos acompanham aqui no grupo de estudos. A Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta Terra, aprendendo. E vamos assim, pedindo licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Gerson, você vai continuar aqui para nós? A 447, né? Certo? Aqui a gente entra num subcapítulo que fala sobre a segunda vista. Aí Kardec começa com a seguinte pergunta: os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, aqui, a gente já tem uma definição, né? De o que eles entendem de segunda vista. Que, como ele bem diz aqui, é a vista da alma. Então, logo, quem vê é a alma. E a alma, a gente sabe que dependendo do seu grau evolutivo, ele pode estar mais dependente ou menos dependente do corpo físico, né? A gente sabe que existem aquelas classificações dos fenômenos, né? Do sonambulismo natural, o induzido, né? O êxtase. E aqui, o que ele diz é nesse sentido. Depende do grau de classificação, né? O grau de como você consegue enxergar dependendo do nível de entorpecimento do corpo. E quando ele fala aqui da segunda vista, né? Aí, que é, essa segunda vista, o que eu estou entendendo? Não é aquela visão que a gente tem, né? Quando a gente está dormindo, tá aquele sonambulismo, aquela hipnose, que a gente enxerga as coisas muito baseado no que a gente tem em mente. Aqui é como se fosse a dupla vista, eles falam, né? A gente entende como a dupla vista. É quando a alma, ela, ela enxerga, né, com essa segunda vista, independente do nível de entorpecimento do corpo. Então, quer dizer, a alma enxerga e o teu corpo, ele está ali num, num estado, né, de vigília.
ele não está assim totalmente se entorpecido. Então a gente é algo assim incrível, né? E até algumas histórias que a gente vê de pessoas que veem com os olhos da alma. Então, ela consegue chegar num lugar, enxergar exatamente o que está se passando, e só que o corpo não tão adormecido. Ela consegue ter as duas visões, a visão da alma e o sentimento da matéria, né? Nós enquanto uma matéria. Então, tem casos assim de, é, de mães que um filho está numa situação de perigo e ela pega e fala: Nossa, tive uma visão, meu filho está sendo assaltado. Ou assim, eu sei onde é que está meu filho. Eu vi, meu filho está em tal lugar, né? Não sei se é fruto da ficção científica, mas eu lembro desses casos assim, de alguns relatos, que aí já não sei se é verdadeiro, se é cinema, mas de mães que em situações assim extremas, ela consegue se transpor, consegue enxergar onde o filho está, né? Essa é a segunda Uhum. vista, é a vista da alma. É isso que eu entendi aqui nessa questão. É bem interessante isso que você falou, Gerson, né? Que deu o exemplo aí da mãe. Eu também entendi assim, porque a espiritualidade já responde aqui que tudo isso não é mais do que uma mesma coisa, porque tanto o sonho, o sonambulismo, a dupla vista, tudo isso são processos anímicos, é da própria alma. Então, aqui na segunda vista, o espírito, ele que vê. E a pessoa, aqui, a diferença é que ele não precisa necessariamente estar num estado de adormecido. Ele pode estar num estado consciente. Então, aqui a gente viu que no sonambulismo, ele está ali desligado do corpo, tá dormindo, tá em transe. E aqui a dupla vista não necessariamente. Quantas vezes a gente já não ouviu relato ou alguém já presenciou pessoas que você tá ali do lado, aí de repente você tá ali conversando com a pessoa e você fala: Oi, você tá aí? Volta pro planeta Terra, você me ouviu? E aí a pessoa, oi, não vi nada que você falou, né? Se projetou para outro lugar e algumas pessoas têm essa capacidade de realmente se projetar para outro lugar e ver o que está acontecendo ali em tempo real, né? É bem interessante essa questão aqui da dupla vista. É uma vidência, né? É uma vidência. Uhum, E pode ser provocado ou não, né? A pessoa que tem esse dom da dupla vista, né? Ou primeira vista, ela, ela tem essa vidência, né? E muitas vezes até trabalha com isso, né? Como vem na questão anterior, posterior, né? uhum. É, Pode seguir, Gerson. vamos seguir falar aqui sobre a dupla vista, né? Uhum. A questão 448. A segunda vista é permanente? Resposta: a faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista. Aí é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda
a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, aqui ele fala, né, da dupla vista. Então, tem informações aqui que eles passam que, que chama atenção, né? Então, para quem tem esse dom, né, essa faculdade, ela é permanente, né? Como ele diz aqui, é bem claro, faculdade sim, o exercício não. Então, tem gente que, que tem essa faculdade inerte no teu corpo, né, esse dom, que nem sabe, nem sabe. É, mas quem sabe são essas pessoas que eu entendo que tem uma mediunidade muito elevada. Para você conseguir ter acesso, para você conseguir ter essa dupla visão da alma e do teu corpo, é uma pessoa com uma mediunidade elevada, acredito eu. Como a gente viu na questão anterior, ele tem que ter uma independência, a alma dele tem que ter uma independência mais facilitada do teu corpo, para poder se desprender, né, para não ter que carregar, como ele diz aqui, esse corpo mais grosseiro, para se transpor, para transportar. E aí ele consegue ter a dupla visão, que eu entendo que é a visão da alma com consciência, né? Diferente da do sonambulismo, do, do, dos sonambulismos, né? E tem gente que, como diz aqui, tem a faculdade, mas não tem o exercício. E, então, a gente também vê situações de pessoas que, quando é submetida a uma situação de estresse, né, igual o exemplo da mãe que eu dei na questão anterior, quando tem o disparo de algum gatilho, opa, a alma consegue enxergar. Só que aí, né, fica aquela coisa, né, será que é da minha cabeça? O que é essa segunda visão? Muita gente não sabe. Eu não sabia. Desculpa, fiquei sabendo agora, estudando a questão aqui, né? Se eu tivesse uma vista da minha alma, eu ficaria confuso. Pô, será que é coisa da minha cabeça? Né? Então, temos que estudar, temos que, cada vez mais, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo esse entendimento e, quem sabe, um dia chegar ao ponto de ter acesso a, a dupla visão, né? Que segunda vista a gente tem. A nossa alma todos nós temos alma, né? Agora, a dupla vista é algo assim, lá mais para frente ainda. É isso que eu entendi. É o que você falou, Gerson, é isso mesmo, porque no nosso mundo material, esse fenômeno, ele existe, mas não é tão frequente assim, porque a faculdade pode existir, mas o exercício nem sempre, como a espiritualidade explicou aqui. Porque nos mundos superiores, o desprendimento do espírito ver a distância é muito comum isso nos mundos superiores. Por quê? Porque os corpos, eles são menos grosseiros, que os nossos. Então, os corpos, eles são mais sutis. E no mundo superior, essa faculdade, ela realmente é permanente. Então, ali, para se ter essa dupla vista, se projetar para outro lugar distante e ter a visão é muito fácil, né? Porque aqui, como a espiritualidade explicou, a faculdade, quem tem
é permanente, mas não é toda hora, que toda vez que a pessoa vai ter essa dupla vista ali, né? Não significa que a todo momento, então ela não vai viver o presente, vai se projetar para outros lugares, é o que a gente, quem não entende, vai falar, tá no mundo da lua, né? O exercício dessa faculdade, né, nem sempre acontece, porque a pessoa, para exercer essa faculdade, ela vai ter que ter o entendimento, né? Uhum. Dependendo da religiosidade dela, do excesso de materialismo, ela nunca vai exercer. Só em situações extremas, como o Gerson estava colocando, de uma mãe numa situação de perigo, né? Que, caso contrário, ela não entende o que acontece com ela, porque não há estudo, não há esclarecimento para essa pessoa. Então, ela veio com a faculdade, mas ela não exerce pela falta de esclarecimento, de conhecimento, né? Eu Sim. acredito que sim. Uhum. E olha só, na 449, Kardec faz essa pergunta aqui, ó. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Ou seja, Kardec quer saber, é uma faculdade, uma capacidade natural ou pode ser exercitada? Interessante essa pergunta. Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Então, aqui, o fenômeno dessa dupla vista, ele pode ser, como a espiritualidade explicou aqui, pode ser natural, pode ser espontânea, mas também pode ser exercitada, praticada. Então, como a espiritualidade deu o exemplo aqui das leitoras de sorte, né? Quantas vezes já passando aí pelo centro da cidade antigamente, não sei se tem ainda, mas a pessoa, deixa eu ver sua sorte, né? Deixa eu ver seu futuro. Então aí pegava ali na mão, olhava para você e ia falando ali um monte de coisa. Então, essas pessoas, até para atender os seus clientes, as pessoas, elas vão fazendo práticas, vão exercitando cada vez mais. E até nós podemos verificar, por exemplo, quando no curso de médios, se faz curso de médiums, essa educação mediúnica, você tem certas práticas. Por mais que você fale, "Ai, mas eu não tenho essa capacidade, eu não consigo", né? Então, tem exercícios que você vai fazendo essa prática, por quê? Porque está lá latente, né? Alguns vão ter mais habilidade ou não, é o que se chama mediunidade ostensiva e outros não. Alguns já têm isso mais espontâneo. Então, assim, não precisa nem praticar tanto porque ela vem, né? Naturalmente. Mas ou pode ser praticada sim, né? A gente, o, nessa questão também, chama atenção assim de que a pessoa não deve provocar, né, essa dupla vista, porque no sentido de que se ela não tiver o esclarecimento suficiente, ela pode haver um desequilíbrio, né? Então, Uhum. a coisa que tem que vir espontaneamente, a pessoa quando provoca, é quando ela tem uma experiência muito grande naquilo, um estudo muito grande. Caso contrário, se ela está iniciando nisso, se ela está começando seus estudos, né? Ela não deve forçar, porque ela pode, no forçar, ter um desequilíbrio, assim, né?
Então, como tudo na espiritualidade, né? Tem que ser no momento de Deus, né? Com calma, e principalmente chama a atenção assim das pessoas ledoras de sorte, né? Não é as ledoras videntes, né? Que cobram pelos seus trabalhos. Muitas vezes esse dom é retirado, porque nada deve ser cobrado, né? O Espiritismo nos alerta sempre a isso. O que vem, esse dom que vem de Deus, é uma bênção que não deve ser cobrado, é preciso Uhum. alertar para isso, né? Porque ele vai ser retirado se ela É. usar esse dom uh, em troca de presentes. Os ciganos, por exemplo, né, fazem muito isso. Lê a sorte, tem evidências em troca de ouro, de dinheiro, e muitas vezes perde o dom e acaba inventando, muitas vezes, né, uma coisa que não está existindo. Dai de É só graça que isso. de graça recebestes. Sim, sim. A gente aprendeu isso, né? Então vamos seguir aqui na 450. Kardec pergunta: a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Então, aqui a espiritualidade explica, né? Porque com certeza, pois todas as faculdades, Allan Kardec já nos alerta que são possíveis de se desenvolverem, até como eu comentei, na educação mediúnica, a gente viu que nós podemos sim exercitar pelo nosso esforço de desenvolver essas capacidades, de serem exercitadas. Para isso, vai ter o esforço da pessoa, e como você lembrou, Suzelei, tem que ter a responsabilidade, porque toda capacidade mediúnica, seja ela natural, espontânea ou estudada, ela precisa ter um objetivo nobre. Porque quando ela tem um objetivo nobre, somos sim auxiliados pela espiritualidade superior. E aqui Kardec, ele emenda aqui na 450A, essa faculdade se liga à organização física. Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Então, olha só, o nosso físico, ele sempre é preparado pela espiritualidade, antes do processo reencarnatório. Então, o nosso sistema nervoso é preparado, as glândulas são preparadas, o próprio corpo, os órgãos, o cérebro, tudo isso são preparados para receber essa faculdade mediúnica. Não é assim, ai, Meire, você vai lá desse jeito aí, toma aqui essa pitadinha aqui de dupla vista. Então, tudo tem um preparo. A gente já viu que para reencarnar, existe todo um processo, todo um planejamento. Então, para receber essa faculdade mediúnica, tem sim o preparo do corpo físico, tanto que a espiritualidade responde por certo. E a organização desempenha o seu papel, sim. Então, para que essa pessoa possa ter essas condições, se tornar mais sensível a essa mediunidade e captar melhor através das suas faculdades, o corpo ajuda sim, toda essa estrutura aqui celular ajuda sim, né? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. 451. De onde vem que a dupla vista
pareça hereditária em certas famílias? Resposta: similitude de organizações que se transmite com as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um e outro. Então, aqui ele pergunta, né, se essa dupla vista é hereditária. Então, sim e não, né? Porque, como a Mary estava colocando agora há pouco, a pessoa que vem com os dons, né, que todos temos os dons, uns mais aguçados, outros não, eles são preparados na espiritualidade. Então, nós temos também o nosso processo reencarnatório. Então, nesse processo, podemos vir de maneira hereditária ou não, dependendo do que foi colocado nesse processo. Então, quando a pessoa ela vem dentro de uma família onde há vários médiuns, onde há todo um estudo, ela tem uma certa facilidade no desenvolvimento. Agora, quando ela vem numa família onde não há nenhum desenvolvimento mediúnico de nenhum membro da família, a gente pode pensar até que ela vem como uma prova. Essa dupla vista vai ser uma prova para ela, porque ela vai demorar muito para entender o que se passa com ela, porque na família ninguém sabe, né? Há um desconhecimento. Então, há sofrimento ali até ela entender. Ela pode, inclusive, passar uma encarnação inteira sem entender nada. Só numa outra que provavelmente ela vai desenvolver, ou não. Ou se ela começa a desenvolver, ela não vai ser entendida. Então, na verdade, o corpo herda do corpo nesse sentido da hereditariedade, mas nem sempre acontece isso, né? Então, e é preciso também a questão material. Então, mesmo que haja essa hereditariedade, mas a pessoa permaneça num mundo totalmente material, não aceita o restante dos familiares que são médios, porque também isso ocorre, ela vai sofrer mais ainda, inclusive os assédios, né, de espíritos inferiores, ela não vai entender, né? Então, quanto mais materialista ela for, mais ela vai sofrer com essa dupla vista, porque vai aparecer em alguns momentos alguns flashes que ela não vai conseguir entender. Foi isso que eu entendi. É. Interessante essa pergunta, porque muitas vezes vemos aqui em famílias que tem família de médiuns, onde há médiuns, e depois tem filhos, tem netos que também têm essa mediunidade. Acompanha aí esse sistema familiar. Não sempre, não é uma regra, né? É como a genética que a gente carrega aí, a cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele, mas às vezes em alguma geração isso vai se apresentar. E a gente vendo aqui essa questão me fez lembrar quantas vezes a gente vê assim, por exemplo, benzedeiras. Benzedeiras que têm aquele dom de benzer. E aí fala, aí tem uma. Hoje em dia tá bem raro encontrar benzedeira. E aí, quando você encontra, fala, e que você conversa um pouquinho, eu tive essa oportunidade já, a pessoa fala: Ah, a minha bisavó era benzedeira. Então você vê que na geração logo seguida ali não veio, mas em outra geração veio. Então é interessante isso,
Às vezes está até em geração um pouco mais adiante, né? Mas ali no passado. Por quê? Porque vai se repetindo, vai dando, e às vezes vem de forma diferenciada. Às vezes a pessoa tem uma mediunidade de falar assim: olha, faz um chá dessa erva, faz um banho dessa erva, faz uma compressa dessa erva. E quando você vai ver no histórico dessa pessoa, tinha descendentes de indígenas que lidam muito com isso. Então é interessante, porque realmente, quando a gente começa a unir esses conhecimentos, a gente vê pela resposta da espiritualidade, a gente vai ligando aqui uma coisa com a outra, porque a mediunidade, ela não é só o sonambulismo, o êxtase, só a dupla vista, tem várias formas, mas é o que a gente está estudando aqui é o da dupla vista hoje, né? Eu acho E que outra tem. coisa, Pode falar, ah, Sueli. Não, pode quando vem falar. na família vários médios, eu esqueci de falar, é porque normalmente no processo reencarnatório foi combinado assim. Então, não é uma prova. Então, já foi combinado no processo reencarnatório daquela pessoa que a família toda, né, praticamente toda, viria na questão dessa hereditariedade. Né? Uhum, uhum, É isso que eu ia comentar, Suzeli, nessa linha aí. A gente vê que as reencarnações, elas são programadas. Nós participamos de um grupo de espíritos em comum, né? Não é dito que, será que eu vou voltar na mesma família na minha próxima reencarnação? Você vai voltar de acordo com a afinidade de um grupo de espíritos, né? Então, me chama a atenção a isso, eu acho que isso é um dos fatores, né, de ter essa afinidade. E outro ponto é, no próprio mundo material, no próprio mundo físico aqui, ah, ah, o ambiente na qual você vive te conduz a certas posturas, né? Então, por exemplo, se você vive se você é numa família que é do ramo comercial, né? Os filhos, eles vão crescendo naquele ambiente, né? Se seus pais são médicos, né? Você vai viver naquele ambiente. E o que a gente viu aqui, né? A faculdade está lá guardada em você. é, Cabe você eclodir, uhum, exercitar, né? E a gente vê que aqui, muitas das vezes, a orientação é estude, desenvolva, eleve seus conhecimentos e você chegará, né? Não é isso o nosso propósito, cada vez estar melhorando. Então, eu me chamo a atenção esses dois fatores aí, a questão da reencarnação em ambiente comum entre os espíritos e a questão desculpa, da criação do ambiente familiar a qual você vem. isso aí, Gerson. E olha só, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Olha como passa rapidinho. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para as nossas reflexões de hoje, e que possamos todos nós e a todos que nos acompanham ficar com a luz de Jesus em seus corações e em seus lares. E que todos tenhamos uma excelente semana e até a próxima semana com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.